convidado. São Tomé e Príncipe passou esta sexta-feira de estado de calamidade para estado de contingência devido à melhoria da situação pandémica, medida que vigorará até ao próximo dia 28 de fevereiro. Em entrevista à RFI, o Ando Castro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, começou por explicar-nos precisamente os dados que levaram o governo a declarar situação de contingência no arquipélago. Nós fazemos a atualização das medidas, primeiro a análise da situação epidemiológica e depois a atualização das medidas semanalmente nas reuniões do Conselho de Ministros, e tendo verificado que a coisa de 2-3 semanas para cá os casos têm diminuído, os casos positivos, tanto é que neste momento nós temos apenas 20 casos ativos e nos últimos dias tem havido apenas uma média de 3-4 casos positivos por dia em São Tomé. Na região autónoma do Príncipe há quase uma semana que não registramos nenhum caso positivo, e também no que toca à taxa de internamento tem havido uma queda brusca positivamente. Então, na última sessão nós decidimos baixar o nível de alerta e aligerar algumas medidas para permitir algum desafogo e começar a retoma económica. As consequências desta pandemia para um país como o nosso, com uma economia frágil, têm sido desastrosas, sobretudo para os sectores do turismo, da cultura, da restauração. Então achamos por bem ir nesse sentido, e também outro fator importante é que a taxa de vacinação é atualmente também aceitável comparativamente aos outros países africanos, sobretudo. Falou agora num ponto importante, a vacinação. Como foi a aceitação por parte da população são-tomense à vacinação? Bom, no início houve alguma relutância, sobretudo porque nós, na altura, dispunhamos apenas da vacina AstraZeneca, foi ofertada ao país no âmbito da iniciativa COVAX, e houve no início aquela polêmica de que, alegadamente, a vacina causava alguns sintomas secundários graves. Então houve muita relutância da população no início. Mas depois, com o tempo, essas questões, este preconceito foi ultrapassado. As pessoas aderiram e nós, neste momento, temos uma taxa de vacinação considerável. Estamos com cerca de 180 mil doses aplicadas. Que, em termos de percentagem, corresponde a quanta população já vacinada? É isso que eu ia dizer. Com a primeira dose, só com a primeira dose, nós temos quase 110 mil pessoas, o que corresponde a mais de 60% da população-alvo. Neste momento, a nossa população-alvo é a partir dos 12 anos de idade. E com a primeira e a segunda dose, nós temos cerca de 66 mil, que é mais ou menos aí 40-50% da população-alvo. E já começamos também, há mais de 15 dias, a aplicar a dose de reforço a todos os maiores de 60 anos. Temos quase 3 mil pessoas com a dose de reforço. Portanto, nós consideramos para aquilo que é nosso plano de ação. São Tomé e Príncipe. O primeiro lote nós recebemos a iniciativa COVAX, era da AstraZeneca produzida na Índia. Portugal também, depois de uma segunda etapa, ofertou-nos mais de 37 mil doses também da AstraZeneca. Nós já recebemos da União Africana, já recebemos também da China. A República Popular da China ofertou-nos cerca de 100 mil doses da Sinovac. E, portanto, nós neste momento temos, em termos de estoque de vacina, o suficiente para cobrir 100% da população. Tanto é que até já estamos a recusar ofertas, porque depois não temos capacidade de estocagem nem de consumo para fazer escoar todas as vacinas que nós temos disponíveis. A diretora da OMS África disse esta semana que pode estar a ver-se a luz ao fundo do túnel no continente africano devido ao aumento do número de lotes de vacinas disponíveis. Perante aquilo que já me disse, concorda, portanto, com esta afirmação? Sim, concordamos, e toda a nossa sensibilização, toda a nossa mensagem, mesmo as medidas que nós estamos agora a adotar, vão no sentido de promover a vacinação e instigar as populações a vacinarem-se, porque no sentido em que o mundo vai caminhar, enquanto não houver uma cura definitiva, a vacina ainda é o meio mais seguro de prevenção. Aqui em São Tomé, particularmente, só quem tem as 2 doses de vacina que está permitido ter acesso, por exemplo, a algumas atividades lúdicas, nomeadamente a discoteca, aos nossos chamados fundões, que são atuações dos conjuntos musicais, a prática desportiva. E quem não tem as 2 doses completas tem que se sujeitar à realização de testes rápidos, que tem o seu custo. Portanto, a mensagem do governo é clara, para que toda a gente se vacine. Estando nós vacinados, e como ficou provado agora nesta 4ª vaga, nós tivemos números excessivos de casos positivos, como nunca antes, mas em termos da taxa de internamento, em termos da gravidade, em termos da própria taxa de letalidade, foi menor
comparativamente aos outros períodos, quando não tínhamos ainda uma parte significativa da população vacinada. Passando agora para as medidas de prevenção relativamente à Covid-19, já há países que preconizam que não é necessária a utilização de máscara nos recintos fechados. Em que medida é que os habitantes do arquipélago vão continuar a usar máscara e em que situações? Bom, para já, como eu disse, a Covid tem sido uma escola para todos nós, né? Vamos nos adaptando, vamos tendo um conhecimento mais profundo da doença, vamos vendo também comparativamente o que se vai fazendo noutros países e depois tentamos adaptar a nossa realidade específica. No que toca à questão das máscaras, neste momento ainda é obrigatório nos espaços fechados, nas reuniões, nas lojas, nas instituições públicas e mesmo em instituições privadas de acesso público é obrigatório o uso de máscara. Nas ruas já não. E também nas escolas, nas salas de aula, também ainda é obrigatório. Nós vamos analisando a situação semanalmente, vamos verificando também os dados mundiais, vamos tomando conhecimento das diretrizes da própria OMS e, conforme se fizer necessário, readaptaremos todas essas medidas à conjuntura em que nós nos encontramos na altura. Há alguma vigilância acrescida relativamente às deslocações internas entre as duas ilhas? Bom, este é outro fator que nós evoluímos agora neste último decreto. As entradas, o controle nos aeroportos, no Porto mantém-se, mas já não é necessário a realização do teste PCR negativo para entrar no país. Portanto, quem tem as 2 doses de vacina ou tem o certificado digital de vacinação pode entrar em Santo Tomé e Príncipe por via aeromarítima, desde que faça apenas o teste de antigênio, que é mais rápido e até tem menos custos. No que toca às viagens interilhas, mantém o mesmo pressuposto. Quem tem as 2 doses de vacina não precisa fazer o teste. Quem não tem que se sujeitar à realização de um teste rápido 48 horas antes da viagem. O mesmo se passa nas viagens internacionais. No caso do teste antigênio rápido, tem que se fazer às 48 horas antes da viagem. Se for PCR, às 2 horas antes. Em São Tomé e Príncipe, um dos grandes problemas prende-se com a capacidade para realizar rastreios. Quando se tem de fazer, por exemplo, a sequenciação do genoma, os testes PCR têm de ser avaliados em laboratórios fora do arquipélago, nomeadamente no Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, ou no Gabão. O que é que vai ser possível de fazer de hora avante, de modo a que existam meios próprios e, consequentemente, rastreios mais rápidos no arquipélago? Permita-me fazer uma atualização. Neste momento nós já temos a capacidade de fazer a sequenciação genética aqui no país. A descoberta da variante Omicron foi feita aqui em Santo Tomé. Não foi preciso mandar os dados para fora. Só mandamos os dados para fora para confirmação. Mas a descoberta foi feita aqui no país porque o nosso laboratório de referência já tem esta capacidade. Tenho uma última questão relativamente aqui à Covid-19. O Governo não teme que o número de infecções possa voltar a subir devido ao alívio das restrições? Aquilo que tem sido a nossa prática, nós tivemos picos de contaminação, sobretudo nos períodos de férias, nos períodos de entrada massiva de turistas e cidadãos nossos que regressaram para passar as férias no país, nomeadamente da Gravana, ou seja, se chama o verão, e no período das férias de Natal. Foi o que aconteceu agora na 4ª vaga, que foi de finais de dezembro até o mês de janeiro todo. Portanto, nós vamos agora tomar todas as medidas para que o próximo período, chamamos assim, das férias grandes, que começa agora em junho e julho, tentar evitar que isto aconteça, assumindo algumas medidas preventivas, e a equipa técnica do Ministério da Saúde já está a trabalhar nestes dados. Era o Ando Castro, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares são tomense, que nos fez o ponto de situação da Covid-19 no arquipélago.